Em 14 de abril de 1869, o jovem e inexperiente e suficiente Conde d'Eu chegou a Assunção para substituir o Marquês de Caxias, que abandonara o comando desobedecendo às ordens superiores. O príncipe portava consigo bagagem pessoal que impressionou pelo volume requinte. Gaston de Orleans cercou-se de auxiliares civis e militares liberais, confrontando o gabinete conservador que comandava a guerra e o Brasil naquele então. O Conde d'Eu demorou-se em banquetes, inspeções, consultas, antes de pôr as tropas em marcha. Ao pé da serra de Ascurra, Solano Lopes aproveitou a longa pausa, desde a catastrófica derrota em Lomas Valentina, para levantar um arremedo de exército de 10.000 combatentes, em geral velhos, adolescentes, crianças e poucos veteranos. E mesmo esses veteranos, muitos deles convalescentes e estropiados. Das regiões do Paraguai ainda não ocupadas, chegaram velhas armas de guerra e de caça, algumas da época colonial. Parte da tropa do novo exército de Solano Lopes portava apenas lanças. Finalmente, em 17 de maio, a fundação de Bicuí foi atacada e destruída. Trabalhadores semi-escravizados ali na fundição foram libertados e parte da guarnição paraguaia já rendida foi massacrada. Em 25 de maio, finalmente, as tropas imperiais marcharam em direção das trincheiras paraguaias. Trincheiras que foram abandonadas sem combate por Solano Lopes, que se instalou por breve tempo nos altos da Serra de Ascurra, iniciando dali sua marcha em direção do norte, ou seja, abandonou as faldas da cordilheira, subindo em direção à região mais elevada. Em agosto, em Assunción, o governo colaboracionista paraguaio, El Triunvirato, governo sob controle aliancista, declarou Solano Lopes assassino de sua pátria e do gênero humano, enquanto o mariscal comandava a derradeira resistência às tropas invasoras. Após pequenas operações e expedições terrestres e fluviais, as tropas aliancistas avançaram pela cordilheira em direção da vila de Piribebui, terceira capital paraguaia, enquanto o mariscal, a cabeça de coluna formada pela maior parte de suas tropas, retirava em direção ao norte. Piribebui, uma pequena e simpática vila que tem ainda hoje praticamente quase a dimensão daquela época, era e é cortada por um riacho e se encontra na encosta de um cerro, cercada por colinas mais elevadas,
onde os aliancistas postaram sua poderosa artilharia. Piribebui estava cercada por um fosso e uma trincheira de terra e era defendida por sua população, constituída sobretudo por velhos, mulheres, adolescentes e crianças. Em 12 de agosto, a vila foi bombardeada duramente e, a seguir, atacada por 3 colunas que superaram as frágeis defesas no primeiro assalto e, em alguns minutos, as defesas foram superadas praticamente no primeiro ataque. Com poucas armas, os defensores atiravam pedras, tijolos, garrafas contra os atacantes. Nós vemos aqui um mapa, né, da vila cercada e das tropas, né, aliancistas e da posição da artilharia. Seguiram-se o massacre e os abusos sexuais aliancistas tradicionais na campanha da Cordilheira. O comandante da defesa, Pedro Pablo Cavageiro, foi trucidado após render-se, como tantos outros combatentes. As imensas riquezas ali depositadas, né, foram saqueadas e o futuro Visconde de Rio Branco se apoderou como bem pessoal do arquivo paraguaio, que foi devolvido ao Paraguai apenas mais de um século após os fatos. A grande perda imperial foi o general Mena Barreto, atingido por um disparo de fuzil no começo do ataque. Sem dar trégua, as trocas aliancistas seguiram no encalço da coluna de Solano Lopes, que mandou o general Cavageiro, seu melhor general, enfrentá-las. Poucos dias depois de Piribebui, em 16 de agosto, em Campo Grande, um descampado de uns 10 quilômetros quadrados, ou seja, em uma situação muito semelhante à da Batalha de Avaí, que nós já analisamos, não? Como em Piribebui, em Campo Grande não houve combate, mas massacre. Aqui nós temos o quadro que nós vamos nos referir a seguir, né? Um quadro apologético, né? Que foi feito, pintado em 1871, destacando o heroísmo, né? Do Conde D, né? Os combatentes paraguaios, mas parecem, né, gregos atléticos, né, da antiguidade do que qualquer coisa semelhante. O quadro não tem absolutamente nada com a realidade, né? As tropas aliancistas, né, em Campo Grande, avançavam atirando sempre de longe, longe do alcance dos fuzis de chispas dos combatentes paraguaios, né, que eram atingidos às dezenas, né? Avançavam, atiravam, os paraguaios recuavam, atiravam, avançavam, e os tiros dos fuzis de chispas paraguaios não chegavam a atingir as tropas aliancistas. Os aliancistas tiveram 65 mortos, os paraguaios 2.000. No Paraguai, a batalha denominada de Acostanhú, ou Batalha das Crianças, devido ao enorme número de crianças de até 7 anos que portavam armas. Findo os combates, digamos, massacraram-se prisioneiros e violentaram-se mulheres que acompanhavam as tropas e, não raro, participaram do combate, muitas delas ao lado dos filhos. Cavageiro e alguns oficiais e soldados, poucos, penetraram a pé nas matas, escapando ao massacre. O massacre, que deveria ser a consagração militar do Conde D, foi registrado, né, como
como nós vimos na ilustração anterior, foi registrado em 1871 uma pintura monumental de 18 metros quadrados, de escassa qualidade artística, pelo pintor áulico José Américo. Né? No Rio de Janeiro, milhares de populares desfilaram diante do quadro. Piribebui e Campo Grande apenas permitiram à coluna Solano Lopes escapar da perseguição, né, seguindo sua marcha em direção ao norte, quase sem rumo, por regiões cada vez menos habitadas, onde cada vez menos havia recursos a sustentar essa coluna. As tropas aliancistas, ao contrário, formadas sobretudo por soldados imperiais, seguiam mordendo os calcanhares dos perseguidos, extremamente bem armadas, bem alimentadas. Na Cordilheira, evoluíam outras pequenas colunas paraguaias que eram batidas pelas tropas aliancistas, que estendiam seu controle sobre o país. Em outubro, nós estamos em outubro de 1869, sob a pressão do Conde d'Eu e dos liberais que o cercavam, e para desgosto do gabinete conservador no Rio de Janeiro, o governo colaboracionista paraguaio, o Triunvirato, aboliu a escravidão no Paraguai, quando a instituição praticamente desaparecera. Perseguido de perto, Lopes se perdeu na Cordilheira devido a uma atrapalhada do Conde d'Eu. A provisão das tropas era negócio complexo e milionário. Era uma verdadeira negociata. O príncipe imperial despediu os dois argentinos, Lesica e Lanos, que eram os dois provedores, os dois negociantes, monopolistas, sem garantir suas substituições. Desde agosto de 69, em forma crescente, em torno de 16 mil imperiais enfurnados nas matas inóspidas, quase desertas, sem plantações, conheceram quebra de abastecimento que causou enorme desordem, deserções, saques devido à fome. Houve soldados imperiais que morreram literalmente de fome. O Conde d'Eu suspendeu a perseguição à coluna Solano Lopes, entrou em depressão profunda, entregou o comando de fato aos seus subalternos. O Conde d'Eu, apoiado por seus aliados liberais do Brasil e combatido pelos conservadores no poder, passou a exigir que o imperador, o seu sogro, né, permitisse que ele retornasse ao Brasil. Ele pretendia desfilar no Rio de Janeiro, à frente de milhares de voluntários da pátria, como um senador romano chegado da Gália, vitorioso. Entretanto, Solano Lopes ainda estava livre, à frente de sua coluna, cada vez mais desmilinguida. Em sua retirada sem rumo, com as tropas derretendo-se como sorvete ao sol, nós vemos aqui a última imagem, a última fotografia de Solano Lopes, mostra já a tensão, o abatimento que ele se encontrava. Né? O mariscal enfrentou, por primeira vez, conspiração para eliminá-lo, entre, dessa vez, sua própria guarda pessoal. Conspiração que foi duramente reprimida. Denunciada a posição da coluna Solano Lopes, o general Câmara, rio-grandense, deu-lhe caça com tropas ágeis, bem montadas, bem alimentadas, armadas poderosamente. Alguns dos soldados, alguns dos seus cavaleiros, portavam carabinas de repetição de 7 tiros que haviam se consagrado na Guerra de Secessão dos Estados Unidos. Em 1º de março, em torno de 500 soldados
e acompanhantes paraguaios, homens, mulheres, crianças, esfarrapados, esqueléticos, doentes, mal armados, foram surpreendidos em Cerro Corá, já próxima às atuais fronteiras com o Brasil. Solanos Lopes vai ser assassinado, já ferido mortalmente, por ordem do general Câmara, com um tiro nas costas, como vimos no primeiro capítulo da série dessas nossas apresentações. Nesse livro, é o último livro da quadrilogia na qual eu analiso a guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. Eu abordo a guerra defensiva e termina, como vimos, em Cerro Corá.